Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, nesse texto, o Senhor nos convida a um momento de descanso. Muitos de nós já estamos nos organizando para as nossas férias, muitos de nós já estamos aí usufruindo dos dias de descanso, de trabalho. Essa semana praticamente é uma das últimas semanas úteis. Nós temos amanhã, depois aí tem o Natal, e aí praticamente já entramos aí em férias, e muitos de nós nesse período procura descanso. E esse texto, Jesus, ele lança um convite àqueles que estão cansados, àqueles que estão oprimidos. Especificamente, quando Jesus fala este texto àquela realidade, ele estava falando sobre uma opressão e um cansaço que vinha de imposições que os legalistas faziam sobre o coração do povo. E Jesus está mostrando uma alternativa. Ele diz: olha, esse peso todo que estão colocando sobre vocês, dá um tempo. Venham a mim e eu vou aliviá-los. Quer dizer que Jesus estava invalidando todo aquele peso da lei? Não. É que Jesus mostra e vivencia o espírito da lei, não a letra da lei. A lei é dura, mas é lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E aqui Jesus não está quebrando esses princípios, ele está oferecendo àquelas pessoas uma ótica de amor, uma ótica de cuidado que os fariseus não tinham em relação às pessoas. Cobravam, impunham pesos excessivos sobre o coração das pessoas, e Jesus vem dizendo: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O que é o jugo? O jugo, na verdade, a palavra refere-se àquela canga que era colocada no pescoço dos animais para que eles puxassem então aquele peso da carroça. Isso que é jugo. E Jesus está dizendo: olha, tomem sobre vocês o meu jugo, porque é leve. De novo, Jesus não está enfraquecendo a eficácia da lei. Jesus quer mostrar um outro jeito de olhar as questões de fé, as questões do relacionamento com Deus, desprovidos daquele peso que a cultura religiosa impunha. E hoje em dia, nós vivemos alguns momentos em que nós também sentimos um certo peso de cultura religiosa,
de religiosidade, e o Senhor quer que a gente olhe para Ele. Ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós precisamos voltar a olhar o Evangelho de forma simples e descomplicar um pouco as questões que muitas vezes nós acabamos trazendo sobre os nossos ombros de maneira à toa. Como que nós temos vivenciado as nossas experiências com Deus? Baseados em quê? Em questões que a gente ouve dizer que tem que sentir isso, que tem que sentir aquilo, que tem que ter essa visão, que tem que ter aquela percepção. Muitas vezes nós somos impostos, nós recebemos uma imposição de questões que não tem nada a ver. O Senhor quer um relacionamento conosco, um relacionamento aberto, e Ele diz o quê? Venham a mim, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes nós nos deixamos envolver por questões de menor importância, dentro daquilo que se refere à fé. Muitas vezes nos preocupamos com detalhes de fazer, de ser, de cumprir, quando o Senhor espera tão somente um relacionamento pessoal e um relacionamento de verdade. Quando esse relacionamento é verdadeiro, quando este relacionamento é baseado nessa premissa que o texto nos diz: venham a mim e vocês vão ter descanso, venham a mim e eu vou aliviar vocês, levem sobre os seus ombros o meu jugo, que é suave, que é leve, e aí vocês acharão descanso para a alma. Quando o relacionamento ele é vivenciado dentro desta verdade, nós crescemos na presença do Senhor. E quando nós crescemos na presença do Senhor, o que acaba acontecendo? Tudo na nossa vida começa a ter um outro foco, um outro olhar, porque a gente começa a ver a vida a partir do nosso relacionamento com Deus. Quero mostrar na prática esse conceito. Agora quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. A partir do verso 30, nós vamos encontrar Jesus trabalhando na primeira multiplicação dos pães. Marcos 6, a partir do verso 30. Diz assim o texto: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Queridos, muitas vezes, e aí pode até parecer uma defesa em causa própria, mas quando nós temos um recado e nós não entregamos o recado, nós seremos cobrados por ele. Então, se Deus põe no coração, a gente precisa compartilhar. Eu já ouvi algumas vezes aquela pergunta: em
balcão de preenchimento de alguma coisa, seu nome, CPF, profissão, pastor. E o senhor trabalha? Né? Além de ser pastor, o senhor faz alguma coisa? É engraçado que criança tem uma ótica muito simplista, né? Em casa, o Vitor, ele diz que eu sou o dono da igreja e que eu sou o chefe na igreja, que todo mundo tem que me obedecer. Mas isso ele fala quando ele quer alguma coisa, tal. Não, porque lá na igreja o tio Jair é o chefe, né? Mas observem que muitas vezes aos cuidadores espirituais não se dá o valor ao trabalho que às vezes é feito. Muitas vezes a gente que é pastor, passa por esse cansaço que os discípulos aqui estão vivendo. Observem o que Jesus diz: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. E aí vem a explicação: porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Agora, será que o trabalho daqueles discípulos era tão intenso assim, que gera essa realidade textual, onde Jesus diz: discípulos, venham para cá um pouco para descansar? Se a gente olhar um pouco antes, a gente vai ver a morte de João Batista. Então a gente percebe que o ambiente onde os discípulos trabalhavam era um ambiente bastante tenso, era um ambiente bastante pesado, era um ambiente aonde morrer, ser morto, era um fato concreto. João Batista acabara de ser assassinado. E qual foi o crime que João Batista cometeu para ser assassinado? Ele ofendeu o rei, xingou a filha do rei, brigou com alguém. Por que ele foi morto? A filha do rei falou assim: papai, quero um presente. Eu quero a cabeça de João Batista. E o pai falou: tá bom, filha. Ô João Batista, vem cá. Pôs a cabeça dentro da bandeja, entregou. Havia toda uma perseguição religiosa, havia toda uma situação eclesiástica e política que levou a essa situação. E isso tudo é um ambiente que faz um pano de fundo para o trabalho dos discípulos. Muitas vezes a gente não dá o devido valor àqueles que trabalham no reino de Deus. Vai dar um abraço numa das professoras quando acaba a aula na Central Kids. Elas estão acabadas, suadas, descabeladas, às vezes melecadas de bolo, de suco, de massinha. Trabalham duramente. E às vezes a gente não valoriza. Quando Jesus fala de descanso, de vir a Ele, nós temos o viés do descanso espiritual. Muitas vezes estamos cansados espiritualmente e precisamos em Jesus buscar descanso. Mas muitas vezes nós que somos discípulos também nos cansamos do trabalho. Por que pastor folga de segunda-feira? Um dia que é bem complicado, né? Folgar numa segunda, no meu caso, eu folgo na segunda. Mas aí quando eu acordo na segunda, não tem ninguém em casa. Minha mulher está trabalhando, meus filhos estão na escola.
Não tem nem empregado em casa de manhã, só chega depois do almoço. Então, eu durmo, eu descanso. É claro que tem dia que o irmãozinho liga e fala: pastor, vamos comigo ali no Ceasa comprar maçã para levar lá para Cristolândia? Vamos. Misericórdia, ainda bem que não foi esses dias, né? Mas é impressionante o cansaço, e temos aqui o pastor Paulo, o pastor Irto, o cansaço que acomete o nosso coração e o nosso físico depois de um domingo. Porque a gente tem todo o envolvimento emocional com a igreja, e isso desgasta o físico, desgasta o coração, desgasta o intelecto. Mas aí a gente tem essa saída. Jesus diz: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Quando os discípulos saem para esse momento de descanso, aí a gente observa que Jesus se preocupa sim com a integralidade dos seus discípulos. Jesus se preocupa com os seus discípulos por inteiro. O texto diz que eles não tinham tempo quase que para comer. Então a gente pensa que eles estavam cansados, que eles estavam um pouco desgastados. E aí eles pegam um barquinho e vão atravessar, vão para um lugar para descansar. Verso 32. Então não foram a sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Tipo assim: discípulos, vamos lá para Porto de Galinhas para descansar. Aí, show de bola, hein? Aí as pessoas que tinham necessidades viram, reconheceram e foram atrás. Aí quando eles chegaram lá em Porto de Galinhas, está aquela multidão de gente. E eles foram para lá para fazer o quê? Para descansar. Verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Manda-os para casa, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, para que comprem para si o que comer. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se entre si de grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Galera, tinha muita gente lá. Muita. E aqui a gente observa o seguinte: mesmo quando nós sairmos para descansar, não perca de vista a missão que você tem de levar alimento espiritual a quem precisa. Se você estiver numa praia, se você estiver pescando, se você estiver fazendo qualquer coisa, não perca a oportunidade de falar do amor de Deus a alguém. Eu estive há uns 2, 3 anos atrás em Florianópolis, e a gente estava
fazendo uma consultoria de projetos num pier, numa praia chamada Canasvieira. E esse pier, ele avança assim para dentro do mar, porque lá na ponta ancora uns barcos daqueles antigos e as pessoas fazem passeios. Mas nesse dia que eu estava lá não tinha barco, era dia de semana, tinha um pescador jogando tarrafa. Eu já sabia como jogava, porque o meu cunhado tinha me explicado. E aí eu fiquei olhando tal, aí eu falei, posso jogar uma vez? Aí ele falou, pode, você sabe? Eu falei, não, o senhor me ensina? Ele falou, olha, você passa a mão assim, você segura essa cordinha aqui, aí você prende no dente, aí você faz um movimento assim, quando você jogar, você solta a cordinha, e aí a tarrafa abre, e aí cai na água, e depois você puxa. Eu falei, legal. Aí quando eu peguei para jogar, ele saiu e foi longe assim. Eu falei, que rapaz, está com medo? Ele falou, porque quem não sabe pode me enrolar nessa rede, você pode se enrolar nessa rede. Aí eu falei, aí você vai me deixar afogar. Jesus ensinou os pescadores a pescarem pessoas. Aí ele se aproximou, me deu um abraço e falou, eu também sou crente. Aí eu me apresentei, falei que eu era pastor. Aí ele falou assim, você é pastor, não é pescador. E foi lá para trás. Aí eu joguei a tarrafa, graças a Deus não tive problemas, tal, não peguei nada, mas joguei a tarrafa, tal. Mas depois o que ficou assim interessante foi essa troca de palavras, onde a gente colocou Deus no meio. Ontem, andando pela mata com aqueles homens que estão se recuperando lá em Mongaguá, foi muito interessante o zelo e o cuidado deles para conosco. Cuidado que aqui tem um buraco. E sempre ia um na frente, um no meio do grupo e um atrás, para monitorar e nos conduzir aos melhores caminhos. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nos tornamos seus discípulos, nós estamos dentro do trabalho do Senhor de tempo integral, sem folga, sem descanso, sem férias. Porque para falar do amor de Deus, não pode ter esse hiato, não pode ter essa pausa, porque senão vamos nos parecer com aqueles fariseus, levitas, que passaram pelo homem caído e não lhe deram atenção, porque não queriam se sujar. Até que vem o samaritano e, sem pensar duas vezes, sem procurar saber se era samaritano ou se era judeu, ele sai da sua montaria, socorre a pessoa, coloca sobre o seu cavalo, leva num lugar, paga para o camarada descansar, paga as despesas que o dono da hospedaria teria para cuidar dele, e ainda diz, olha, eu vou ali e volto, quando eu voltar, se você gastou mais, eu vou te reembolsar. Nós, como servos do Senhor, precisamos estar sempre atentos às oportunidades que nós teremos para falar do amor de Deus. Os discípulos estavam cansados, indo para o lugar de descanso, a multidão chega, e o que é que Jesus diz? Vocês vão dar de comer, vocês vão trabalhar, mas Senhor, a gente veio aqui para descansar. O descanso do cristão é carregar pedra. Então, vai lá e faz a obra, alimenta, porque Jesus viu naquela situação um público que estava perdido como ovelhas sem pastor. E aquela ação feita por ele e os seus discípulos levou
ao coração daquelas pessoas a certeza de que o Cristo que eles estavam conhecendo se preocupa com o homem de forma integral. Jesus deu pão e ali ele não perguntou quem era o próximo. Ele deu o pão, ele deu o peixe e ele deu o ensino. De forma integral, Jesus cuidou do físico e do espírito. E nós precisamos estar atentos, porque eu e você somos o canal que Deus vai usar para abençoar a vida daqueles que convivem com você. Você é o canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Santo Deus, muito obrigado, porque a tua palavra diz que em Jesus nós podemos descansar. E queremos, ó Deus, aproveitar esse descanso em Cristo, para que possamos dia a dia renovar as nossas forças, para que possamos de imediato responder às necessidades que muitas vezes nos cercam e precisamos estar preparados para supri-las em o teu nome. Ajuda o teu povo a recuperar as forças em pequenos momentos de descanso, porque na verdade quando trabalhamos para o Senhor, a nossa força vem do alto, não vem de nós. Por isso a tua palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos relevantes na vida das pessoas com quem convivemos. Não permita, Pai, que nos esquivemos de ajudar o nosso próximo, de levar descanso aos corações oprimidos. Agora que o teu povo sai para suas férias, descanso, que o Senhor nos use por onde quer que estejamos, para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém?